E aí pessoal, beleza? Diego aqui. Hoje eu vou estar gravando esse vídeo falando sobre análise do meu próprio currículo. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o meu currículo aqui, um modelo que eu peguei disponível lá no Google Docs, no Google Drive. E se vocês quiserem utilizar esse modelo também, está lá disponível. É só entrar lá, acessar o Google Docs que vocês conseguem é, utilizar esse modelo. Aqui tem como a parte inicial, que é essa parte aqui de cima, que tem a parte do nome, e aqui é o cargo. No meu caso, meu nome é Diego e cargo para caso da vaga desenvolvedor front-end. Não precisaria necessariamente colocar front-end web, front-end mobile. Deixa um pouco mais generalista nessa questão aí, deixa front-end somente. Se caso for back-end, você coloca back-end. E esse outro canto aqui, a gente tem alguns contatos, a parte de contatos. Tem o e-mail, número telefônico, aqui tem o LinkedIn e aqui eu estou utilizando o GitLab porque meu GitHub não tem nenhum projeto e assim são alguns poucos projetos lá e eu utilizo mais o GitLab por conta dos projetos que só para estudo, prática, essas coisas eu costumo colocar mais no GitLab, mas projetos assim que já são um pouco relevantes, um pouco mais relevantes eu coloco lá no GitHub. Mas como o maior portfólio é o GitLab, eu coloco o link do GitLab. Aqui vocês podem ver também que são todos links. Então aqui clicáveis e assim que você clicar em algum desse aqui vai redirecionar tanto para a questão do WhatsApp, tanto para o e-mail e o link das outras páginas também. Aqui agora falar um pouco sobre a minha experiência. Aqui eu vou começar de baixo para cima, que para seguir a uma ordem cronológica. Eu atuei assim que eu saí da faculdade, que eu finalizei a faculdade, eu comecei a atuar como desenvolvedor freelancer com WordPress. Inicialmente foi com WordPress, comecei a desenvolver algumas landing pages, alguns blogs, sites e empresariais e lojas virtuais também, todos com utilizando WordPress. Fiz também alguma criação de alguns temas para WordPress. Acho que, se eu não me engano, foram 3 temas para WordPress, assim, só por questão de curiosidade mesmo. Aí configuração, CPN, aquela parte de fazer banco de dados, a instalação do WordPress e tudo mais. O Bootstrap eu utilizei na criação dos temas pro WordPress, foram todos utilizando o Bootstrap. Tem um pouquinho de prática com PostgreSQL, banco de dados. Nesse meio tempo também eu comecei a estudar um pouco de React com Next.js e fazendo alguns projetos práticos para fins de estudo mesmo. Aí comecei a utilizar o Git também. O Strap CMS eu utilizo ele, comecei a utilizar ele para criação de APIs. Como não tinha domínio do back-end, aí eu utilizava o Strap CMS para conseguir construir as APIs. E o Figma, fiz alguns cursinhos de Figma também para ter uma noção de como é que funciona. Eu utilizo Linux há um bom tempo já, acho que desde 2015 mais ou menos eu utilizo Linux. E de algumas outras tecnologias. Durante esse tempo aqui eu trabalhei também em uma loja aqui da minha cidade como um gestor de vendas em marketplace. Eu pegava os produtos da loja e colocava nos marketplaces, por exemplo, Mercado Livre, Americanas,
Shoptime, Submarino, Amazon, a Magalu. E durante esse tempo aqui, até o final de 2021, eu atuei como freelancer. Já no início de 2022, eu consegui uma oportunidade na Habitat Educação para desenvolvedor front-end React. Lá a gente construiu uma plataforma de ensino, um LMS, e era um dashboard para cadastro das aulas, dos cursos e conteúdos. Lá a gente utilizou React e Redux com Easy Peasy, que é uma forma melhor de gerenciar os estados. A React Route, Style Component junto com Material UI, Formic e Yope também. E teve algumas outras tecnologias lá. Aqui foi minha primeira experiência mesmo atuando em uma equipe de desenvolvimento. E foi bem interessante aqui. A gente pegou um projeto do zero. Teve algumas questões lá que, tipo, eu não posso falar muita coisa, mas assim, questão de layout, que a gente teve meio que seguir às cegas, não tinha, até tinha um design, só que não era destinado a gente. A gente tinha que pegar referência de outro projeto que já tinha em execução. E foi um grande desafio assim para primeira experiência. O projeto durou mais ou menos 5 meses, e assim que a gente finalizou o projeto, eles despacharam a gente. Mas enfim, são coisas que acontecem no mercado de tecnologia. Durante esse tempo aqui entre a Habitat e a Mind Web Solution, eu parei um pouquinho para dar uma estudada sobre algumas questões que eu estava em dúvida. E tem uma empresa que eu trabalhei, eu acho que uns 2 ou 3 meses, mas só recebi 40% do primeiro mês. Aí eu nem coloquei aqui. Eu preferi não colocar, foi muita enrolação. E depois eu fui avaliar, pesquisar sobre a empresa, e tava lá um monte de gente colocando lá com comentários negativos sobre a empresa. Mas enfim, eu preferi nem colocar aqui. E aqui eu passei um tempo trabalhando remotamente, meio período, para Mind Web Solution, que ele é um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos. Aí eu tava prestando serviço para ele, construindo um sites lá, umas landing pages com WordPress, o Div Builder. Eu tenho uma experiência também com Elementor Builder e cPanel, gerenciando todos os sites no cPanel. Foram mais sites, lojas assim, landing pages, lojas virtuais. Foi um breve período, eram páginas simples, era mais customização das páginas mesmo. E de experiência é isso. Aqui agora tem a formação. Eu sou formado em Sistemas de Informação, bacharel, pelo Centro Universitário Agis, aqui da região de Paripiranga. Eu entrei no início de 2015, conclusão em dezembro de 2018, mas meu diploma só saiu mesmo em abril de 2019. Aqui tem alguns projetos aqui. Esse aqui, como eu utilizo bastante Linux, eu fiz um projetinho com alguns comandos para pós-instalação. Para instalação dos programas, tem uma listagem lá dos comandos de cada programa para fazer instalação no Linux, especificamente no Ubuntu. Aqui tem as principais tecnologias que eu utilizo, que são a base, HTML, CSS, JavaScript.
Tem React, Next.js, TypeScript, que eu estou me aprofundando um pouco mais. Styled Components, eu tenho uma boa base do Styled Components. O Chakra UI eu também estou me aprofundando um pouco. No Material UI também. Bootstrap eu já tenho aquela experiência durante o tempo de freelancer que eu atuei. Mas recentemente eu dei uma olhada lá na versão 5 e não necessariamente mudou muita coisa, mas é bom a gente se manter atualizado. Aqui o Node.js eu tenho uma base somente, mas pretendo me aprofundar um pouco mais para o back-end. O Git, que a gente utiliza, é obrigatório, né, para quem é da área de tecnologia. O Docker, que eu venho utilizando recentemente, está sendo bem interessante trabalhar com Docker para a criação dos projetos aqui, o Workstation. Linux, que eu utilizo há um bom tempo já. O WordPress também, que já utilizei e tenho uma boa experiência com o WordPress. Não tão avançado, mas tenho uma boa experiência com o WordPress. E o Strap CMS que eu venho utilizando para fazer minhas APIs para os projetos de front-end consumir. E é bem legal o Strap. Até pretendo fazer alguns vídeos depois sobre como utilizar, como instalar o Strap e tudo mais, configurar. E aqui durante esse período também de freelancer, eu fiz um projeto para uma empresa de turismo aqui da cidade e utilizando o Next.js no front-end, o Strap CMS para criar a API e Postgres como banco de dados. E atualmente eu estou até refatorando o projeto, estou melhorando ele, construindo um dashboard com a parte de cadastro, tudo no próprio dashboard com Next.js. Aqui tem alguns certificados, eu faço parte da comunidade da Rocket City, eu assino o Ignite, eu fiz a trilha de React.js, eu iniciei a de Node, fiz a parte básica lá de Node, que é o conhecimento básico que eu tenho de Node, já fiz alguns outros cursinhos por fora, e aqui eu optei por colocar somente esse, por ser um pouco mais reconhecido. Tem alguns cursos também da Udemy, que não tirando, não menosprezando a Udemy, mas tem alguns cursinhos que eu fiz lá também que me deram uma certa experiência. E idioma, inglês técnico, livros assim, artigos em inglês sobre a área de tecnologia, eu consigo ter um bom entendimento, mas conversação assim e um pouco do listening é meio complicado ainda para mim, mas eu tô tirando um tempinho para estudar e melhorar inglês e conseguir ficar fluente. Então, pessoal, é isso aí, a análise do meu currículo. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários aí, sugestões, dicas aí. Será bem-vindo. Valeu, falou, até mais.